Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os discípulos que acompanharão, os sinais que acompanharão aqueles que crerem, serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa de São Marcos Evangelista, hoje o Senhor, antes de subir para junto do Pai, à direita do Pai, Jesus ele dá uma missão para os apóstolos. Qual é a missão? Jesus vai dizer: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a salvação das pessoas. É a nossa salvação. Só que para que nós sejamos salvos, é necessário crer em Jesus. Jesus depois vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Mas aí uma outra pergunta: como é que as pessoas vão crer? Como é que nós chegamos à fé? Ora, nós chegamos à fé pela pregação da palavra de Deus. São Paulo diz isso também nas suas cartas, né? São Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso o mandato de Jesus aos apóstolos: ide, está no imperativo, ide, ide pelo mundo inteiro. Ou seja, ele não envia só para alguns. Ele não quer salvar só alguns. Ele quer salvar a todos. Por isso ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregar e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quantos, né, que hoje até procuram o batismo, mas que não vivem a fé? Infelizmente hoje existe essa realidade. Pessoas que procuram o sacramento do batismo, mas sem nenhuma fé. Procuram o batismo talvez por uma superstição, ou por um status social, não sei, talvez, mas não porque verdadeiramente creem. É tanto que a igreja hoje precisa se preocupar em anunciar o evangelho para os batizados. Porque tem muita gente que foi batizado que não tem fé, que não é homem de fé, que não é mulher de fé. E a igreja precisa pregar o evangelho para estes, ou seja, que já foram batizados, mas que não são discípulos, que não são cristãos, que não abraçaram a fé em Cristo. Então, o mandato de Jesus, ide, ide. Esse mandato também é para mim, para você. Como temos anunciado o evangelho? Temos anunciado o evangelho? É a nossa missão, meu povo.
Nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura, porque Deus quer salvar a todos. E Deus quis contar comigo e com você. Sim, nós somos colaboradores de Deus, para que a sua palavra chegue aos corações e, chegando aos corações, as pessoas abracem a fé e sejam salvas. No Evangelho ainda fala dos sinais que acompanharão aqueles que creem, né? Jesus fala dos sinais. Interessante, tem outro detalhe aqui também no Evangelho, muito interessante, que é o seguinte. Olha só o que vai dizer mais na frente. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Olha que bonito agora. O Senhor os ajudava. Para você essa palavra. Você que muitas vezes tem medo de anunciar o Evangelho, medo de pregar a palavra de Deus, medo de evangelizar, o Senhor está dizendo, ó, o Senhor os ajudava. O Senhor ajuda você. O Senhor os ajudava e mais. E confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ou seja, o Senhor não somente ajudou os discípulos e hoje ajuda a nós no anúncio do Evangelho, como ele também confirma, através de sinais, a pregação do Evangelho. Por isso, os sinais, né? As curas. Jesus diz aqui um dos sinais: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Hoje em dia, muitos cristãos não querem rezar uns pelos outros. Hoje em dia, os cristãos não querem rezar pelos doentes, não querem rezar pelos enfermos. Acham que até é errado impor a mão sobre um enfermo e rezar por aquela pessoa que está doente para que seja curada. Veja, Jesus ajudava e confirmava a pregação por meio de sinais. E nós temos que crer nisso, meu povo. É palavra de Deus, é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Nos apropriemos dessa graça que Cristo está nos dando hoje. Não tenhamos medo de evangelizar, de anunciar o Evangelho, pois o Senhor nos ajuda. Olha que bonito. Fique com essa palavra hoje. Repito, você que tem medo, você que tem vergonha de evangelizar, de anunciar o Evangelho, o Senhor te ajuda. O Senhor ajuda e ainda confirma a pregação do Evangelho por meio de sinais, para que assim as pessoas cheguem à fé. Sim, porque os sinais aqui que Jesus realiza, como no caso da cura ou das curas, as curas são sinais da presença de Cristo, são sinais da presença do reino de Deus. Então que o Senhor continue realizando isso, que o Senhor continue nos ajudando e confirmando a nossa pregação, para que assim, através da nossa missão de evangelizar, muitos cheguem à fé nele e sejam salvos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.